Olá, estamos aqui em mais um No Cafezinho e aqui o nosso convidado, professor, advogado, economista, colunista desta Folha de Pernambuco, professor Luiz Otávio. Olá, professor, boa tarde, tudo bom bom? dia, boa noite, né, para quem está assistindo, dependendo. Obrigado. Estamos com Carol Brito, nossa editora de Política e Economia. Carol, olá. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês e também para todos os nossos ouvintes. Olá. Vamos agora a mais um tema aqui no cafezinho. Só lembrando, quem quiser, curte, já dá a curtida da confiança e também sugira temas, críticas, pautas para a gente trazer aqui. Hoje nós vamos falar sobre o conflito entre Irã e Israel. E a pergunta que nós vamos fazer ao professor é: professor, o conflito entre Israel e Irã pode se tornar uma terceira guerra mundial? Penso que não. Penso que essa possibilidade ela é baixa, pela seguinte razão. Quando nós observamos a geopolítica do mundo hoje, nós vemos de um lado Rússia e China, de outro lado os Estados Unidos e a União Europeia. Essa é a perspectiva bipolar em que o mundo se divide hoje. E ao observar a guerra entre Israel e Irã, a gente aplica essa perspectiva de modo a melhor avaliar as suas consequências. De um lado, a Rússia está envolvida numa guerra com a Ucrânia. Está pouco interessada num conflito que se desenrola do outro lado do mundo. E a China, que já cresceu a 8, 9% ao ano, e está crescendo a metade disso, cresce hoje entre 4% e 5%, está interessado em expandir os seus negócios, em fazer o avanço das suas empresas, não só na Ásia, na Europa, mas na África. Então, o interesse de uma banda, nessa banda, né, de Rússia e de China, no conflito de Israel e Irã, é baixa. De outra parte, quando a gente observa a posição dos Estados Unidos e da União Europeia, a gente vê o mesmo cenário, o mesmo quadro de falta de apetite pela guerra. Por quê? Porque no caso dos Estados Unidos, há um compromisso de Trump de não colocar um soldado no campo de luta, não colocar um tanque, um avião numa guerra, num conflito, porque esse foi um elemento importante no seu discurso de campanha. De outra parte, a União Europeia também não tem muito interesse nessa guerra, porque a Europa vem num processo de decadência, quase decadência econômica, crescendo a taxas de 2, 3%, o que é muito pouco para os níveis de competição que ela tem que desenvolver contra a China e os Estados Unidos. Então, Rússia está brigando com a Ucrânia. A China está cuidando de si própria. Os Estados Unidos têm um projeto interno doméstico de Trump e que lhe dá pouco interesse nessa guerra. E a União Europeia precisa crescer além dos 2, 3% que ela vem crescendo ultimamente. De modo que eu penso que as possibilidades de uma terceira guerra, elas não existem face à desmotivação, à falta de interesse direto dos principais players da política mundial. Agora, professor, sem o interesse desses principais players, como fica esse conflito do Oriente Médio, né? A gente sabe que Israel, desde que teve aquele conflito com o Hamas, vem fazendo algumas ofensivas militares, fez contra o Hamas, fez também ali no Líbano contra o Hezbollah e agora contra o Irã. Então, tensões vão se acumulando ali naquela região. E sem o envolvimento desses principais players,
Qual desfecho o senhor vê para esse conflito, diretamente entre Irã e Israel, e também as consequências para o futuro para aquela região? Veja, a perspectiva, a meu ver, dessa guerra é que os grandes atores, eles deixem que Israel e Irã exauram suas possibilidades, seus recursos e seu esforço de guerra. Não se envolver. Deixar que eles próprios se resolvam. E a gente sabe que, mesmo sendo o Irã um país muito maior, mais extenso, mais populoso do que Israel, mas Israel é um Estado melhor preparado tecnologicamente, melhor preparado militarmente, melhor preparado do ponto de vista de um pensamento estratégico. Então, se efetivamente isso acontecer e os grandes atores deixarem que a guerra se desenvolva entre Israel e Irã, eu penso que a tendência será a vitória de Israel. O que vai se colocar a partir daí é, do ponto de vista do Irã, o que vai acontecer com o Ayatollah. Vai mudar o regime iraniano? Não vai mudar o regime iraniano? E do ponto de vista de Israel, o que é que vai acontecer com Netanyahu? Qual é a próxima guerra que Netanyahu vai inventar? Porque ele fica inventando guerras porque ele precisa prestar contas à justiça. Ele tem um problema sério de natureza judicial. E, do ponto de vista político, ele comanda um governo frágil que lhe obrigou a fazer uma aliança arriscada com a extrema-direita israelense. De modo que, terminada essa guerra, ficam as duas perguntas. O que vai acontecer com o Ayatollah e, de outra parte, qual é a próxima guerra que Netanyahu vai inventar? Pegando o gancho no que o senhor falou, o capital político de Netanyahu ele vem se desgastando ao longo dos anos. Né? Então, como é que o senhor vislumbra, estando ele saindo bem, né, após esse conflito, como é que ele reuniria esse capital político, como é que ele usaria esse capital político, né, em benefício próprio, para continuar, né, mostrando o poder através desse belicismo mais disfarçado de política? Eu penso que, na verdade, o suporte político de Netanyahu, ele está cada vez mais frágil. Por quê? Porque ele não trouxe os reféns de volta, os israelenses levados pelo Hamas, primeiro. Segundo, há um desgaste da coalizão dele com a extrema-direita. E terceiro, ele criou uma animosidade muito forte, atacando as milícias do Hezbollah e do Hamas. Então, nada garante que não haja, eventualmente, alguma tentativa de menor porte em relação a Israel. Então, há uma fragilidade doméstica interna e há um clima externo que não favorece Netanyahu. Então, eu penso que, mesmo vitorioso na guerra, Netanyahu sai derrotado na paz politicamente. E em relação a Israel, professor, partindo do ponto de vista que o senhor acredita que eles vão vencer a guerra, a que custo Israel vence essa guerra? Porque vai continuar com essa crise política interna e, no ponto de vista externo, há também uma certa crise de imagem em relação a Israel. Por conta do custo político da guerra, né? A gente vê diversos protestos, diversas manifestações contra Israel
qual vai ser o custo político para esse Estado de Israel? Eu penso que há uma possibilidade de um movimento interno forte a partir da crescente insatisfação que a gente observa, inclusive na imprensa de Tel Aviv. E, encerrada a guerra, poderá surgir um movimento de opinião pública com reflexo no sistema político, no sistema partidário, para derrotar, para substituir Netanyahu no poder. Eu não descarto essa hipótese, de modo que o custo político poderá vir a ser uma remodelação do poder em Israel com a substituição do Netanyahu a partir de um movimento de opinião pública com repercussão na estrutura partidária. Até porque há internamente uma resistência no próprio Estado de Israel em relação ao governo e essa ofensiva, né, que está sendo feita, né? Exatamente. No fundo, o que Netanyahu consegue é, surpreendentemente, uma taxa de sobrevivência política que não se esperava. E é por isso que eu acho que esta manobra tática, bélica, que ele tomou em relação ao Irã, no fundo, tem um fundamento político pessoal. E é a partir disso que eu coloco essa próxima pergunta. Qual é a guerra que ele vai inventar agora? Professor, e aproveitando esse gancho também, e dando um spoiler aí para o próximo programa, o papel de Trump nessa guerra. Se ele conseguir interceder e resolver esse conflito, ou se sair maior do que já está. Trump pode ter aí uma reviravolta, pode ter ele pode se fortalecer politicamente nessa geopolítica? Eu penso que a economia americana vai bem. Há uma notícia que eu li ontem de que diariamente há 1.000 novos milionários nos Estados Unidos, o que significa que a economia vai bem. Politicamente, o Partido Democrata não tem uma liderança forte que se oponha a Trump. Não existe, nem nos estados menores. Nos anos 70, em Arkansas, surgiu Bill Clinton. Depois, nos anos 90, surgiu Obama em Illinois, em Chicago. Mas a gente não observa hoje nenhum projeto de uma liderança forte do Partido Democrata se opondo a Trump. Então, eu penso que se a economia vai bem e se não existe uma oposição forte a Trump, a tendência é que ele saia ileso dessa guerra e crie condições objetivas para pavimentar uma administração exitosa, com boas taxas de crescimento econômico e com boas taxas de ocupação de mão de obra. Agora, entre isso e um terceiro mandato vai uma distância muito grande, porque eu li notícias de que quando ele anunciava isso prematuramente, recém-empossado, houve uma reação muito forte da opinião pública nesse sentido. De modo que, mesmo saindo vitorioso e mesmo tendo boas perspectivas de gestão na economia, eu penso que o sonho de um terceiro mandato é inviável. Vamos trazer isso em um próximo cafezinho, né, professor? Vamos sim. Professor, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez. Carol Brito, muito obrigada também pela sua participação aí.
Obrigada, Leusa. Obrigada, professor. Vamos para o São João agora, né? Vamos aproveitar que o clima é de paz, pelo menos para o futuro, né? Fogos só de São João, por Pois é, bomba só de São João. A todos vocês, muito obrigada. E nós também pedimos aí curtida da confiança e também compartilhe com seus amigos, seus familiares e deixe críticas e sugestões para a gente. Até o próximo cafezinho. Muito obrigado.